A Ferrari não vai atrapalhar o nosso domingo. Olá amigos de F1, você provavelmente já ouviu falar do famoso bordão hoje não, hoje não, hoje sim. A última curva do ano passado, hoje não, hoje não, hoje sim, hoje sim. É inacreditável. Nesse vídeo diferente, eu tô aqui pra trazer uma ideia que talvez agrade todo mundo. A gente já ouviu falar dessa história várias vezes, pelo ponto de vista de quem tá de fora, de quem tava assistindo. Mas talvez a gente nunca tenha ouvido falar dessa mesma história do ponto de vista de quem estava diretamente influenciando nela. Bom, é sobre isso o tema de hoje. E aproveitando essa nova fase que o canal tá tomando, eu vou mostrar pra vocês como que foi a visão do Kleber Machado e do Rubens Barrichello diante de toda aquela situação. Mas antes, eu tenho que contar pra vocês o contexto. O que foi que aconteceu naquele dia? Ainda que essa história seja de 2002, tudo começou em 2001. Hakkinen e Schumacher disputavam um título naquela temporada, e aí é que tá, outro piloto da McLaren ganhou a corrida naquele dia em 2001. David Coulthard, colega de Hakkinen, venceu aquela corrida. Rubinho Barrichello vinha em segundo, mas a Ferrari pediu para que ele desse a posição para Schumacher por causa do campeonato. Na transmissão era possível até escutar um "Deixe o Michael Schumacher passar pelo campeonato", vindo de Jean Todt, o chefe de equipe na época. Rubens, it's last lap. Let Michael pass for the championship. Let Michael pass for the championship, Rubens, please. E assim Rubinho fez. Deu um lugar para Schumacher para que ele não ficasse prejudicado no campeonato. O problema é que um ano depois, em 2002, Schumacher não tinha tanta ameaça assim na disputa pelo título e a temporada ainda estava no começo. Então, uma ordem de equipe parecia impensável. Bom, pelo menos pra gente que assistia. Porque pra Ferrari não foi bem assim. Faltando 8 voltas pro final, o time foi ao rádio de Barrichello e pediu que ele desse a vitória pro alemão. Mas Rubinho obviamente não queria fazer isso. A última curva do ano passado, hoje não, hoje não, hoje sim, hoje sim. É inacreditável. E aí depois de muita coisa que a equipe disse, coisa essa que até hoje ninguém sabe ao certo o que foi, o brasileiro enfim cedeu a posição. Porém ele fez isso na linha de chegada, com um protesto claro de que ele não queria fazer aquilo, mas que tinha sido obrigado a. Ganhou o Barrichello. Olha a vaia da torcida. E olha, eu não arrisquei, hein? Eu não arrisquei dizer. Não, eu perdi sozinho essa. Olha a vaia, olha a vaia. Olha a cara do Ralf. Não, olha o sinal da torcida. A reação do público foi uma vaia gigantesca. Todo mundo ficou envergonhado ao ver aquilo. Michael Schumacher também ficou envergonhado. Tanto é que puxou Barrichello para o lugar mais alto do pódio, durante a execução do hino alemão e também do hino da Itália. Foi um caos completo. Acho que essa foto aqui consegue resumir bem o que aconteceu. Juan Pablo Montoya olhando para o Rubinho Barrichello, enquanto Schumacher não sabia onde enfiar a cara. Todo mundo envergonhado. Todo mundo envergonhado. Opa, você ainda está aí. Bom, agora vamos à visão do Kleber Machado diante de tudo aquilo. Um ano antes, em 2001, na mesma corrida da Áustria, o Mika Hakkinen ganhou. E o Rubinho estava em segundo. E o Schumacher em terceiro. O Schumacher e o Rubinho na Ferrari. Sim. E o Mika Hakkinen e o Schumacher estavam meio brigando pelo título. E o Hakkinen na frente não ia dar para pegar. Aí a Ferrari mandou o Rubinho dar o segundo lugar para o Schumacher. Porque ele ia ganhar mais pontos e tal, e ele estava precisando mesmo daquilo. E ele foi, acho que foi campeão. Em 2002, o campeonato estava mais no começo e ele não precisava daqueles pontos. Ele estava em segundo e o Rubinho em primeiro. E o Rubinho fez um fim de semana assim espetacular. Ele foi rápido em treino livre, primeiro lugar em treino livre e tal, pole position, e largou na frente, e estava na frente, ia ganhar a corrida. E no meio da corrida, eu lembrei de 2001, falei, mas acho que esse ano não. E o Reginaldo Leme falou assim, eu não apostaria que a Ferrari não vai trocar. Eu falei, não, eu vou apostar, não vai trocar nada. Puta apostador, né? Na última volta, eu comecei a narrar a última volta. O Rubinho ia ganhar, ia tocar musiquinha, né? Pá. Pô, Rubinho. Brasil. Aí eu comecei, Rubens Barrichello, um fim de semana espetacular.
foi primeiro nas treinos livres, pole position, de ponta a ponta, o ano passado. Pra acabar com as aqui piadas mesmo, do Rubinho. Aqui mesmo, ano passado, ele teve que dar o segundo lugar pro Schumacher. E eles apontam na reta. E o Schumacher tava chegando, mas... E a gente assistindo assim. E vai, Rubinho... Aí eu falei, mas esse ano, hoje não. Aí o Rubinho freia, o Schumacher passa. Aí foi, pô... Hoje sim. Então não teve nenhuma preparação, não teve nenhum bordão bolado. Saiu ali na hora. Aí eu falei, hoje sim. E não é só assim, mandar o outro passar, deixar o outro passar. Deve ter, no contrato, deve ter coisa assim, em determinado momento a equipe que vai decidir. Aí ele fala isso, fala assim, eu podia ter ganhado a corrida. Eu só não sei se eu ia correr a próxima. A torcida vaiou pra caramba. Todo mundo inteiro Nossa, vaiando. tô falando um constrangimento. Não, porra, todo mundo vaiando. Aí ele põe o Rubinho no lugar do primeiro lugar, dá o troféu pro Rubinho. Então ele também ficou constrangido, entendeu? Mas não é a mesma coisa. Não é. Eu sei que você está aí, você está olhando pra mim, eu tô tentando não olhar pra você. É o seguinte, você já viu a visão do Cleber Machado e o contexto. Agora vamos para o que o Rubinho Barrichello comentou sobre tudo aquilo. E tem um detalhe, parece, se eu não interpretei errado, que a Ferrari mentiu pro próprio Rubinho naquele dia, um ano antes. Eu saí do carro, vomitei de raiva. Você tá de brincadeira, Rubinho? Porque não era possível, né? Aquela história, hoje ela já tá... Muita gente já sabe, né? Então... Mas o que aconteceu? Aquilo é 2002. 2001, aconteceu a mesma coisa na mesma pista pela segunda posição. Porque tinha uma McLaren na frente, eu em segundo e o Michael em terceiro. E aí eles falaram, pô, troca pelo campeonato e tal. E aí eu troquei, ninguém ficou sabendo. E aí eu dei chamei na chincha, falei, e aí, mas e se eu estivesse ganhando? Se estivesse ganhando, a gente não pediria. Enganaram meu mano Rubinho Barrichello. Mas não brigava com você? Não pediria. Mas aí no ano seguinte foi o que fizeram. E aí, pô, era o meu termo. Foram 8 voltas de discussão. Falei, não vou fazer. Vocês falaram, não vou fazer. Eu lembro até hoje. Eu lembro dos 8 termos. voltas de discussão. É. Mas escuta, tava no contrato isso? Lógico que não. Não tinha nada. Mas você ia não tinha... se queimar com eles? Não. Lógico que poderia se queimar. Eu falei, eu vou fazer, mas vou fazer na frente da... Entendeu? Então, no momento em que eu vi que não iam mudar do jeito que eu achava que eu merecia, eu saí da equipe. Eu saí da equipe um ano antes do final do meu contrato. Eu mal sabia falar uma palavra naquela época. Eu tinha pelo menos ali 1 ano e meio. Só que quanto mais a gente cresce, vai estudando, vai pesquisando, vai assistindo o que foi que aconteceu naquele dia, mais fica difícil de falar. Eu no lugar do Rubinho faria diferente. Porque não faria. O risco que o Rubinho Barrichello estava correndo naquele dia era imenso. Pensa comigo, você está na maior equipe da Fórmula 1, você está vivendo o auge dessa maior equipe, tem um privilégio de correr por essa equipe, e se você não obedecesse uma equipe que foi montada em torno do seu colega, talvez você tivesse que rodar. Não no sentido literal, mas acho que vocês me entenderam. Ele talvez pudesse não correr mais pela Ferrari se ele desobedecesse aquela ordem, ou talvez nunca mais corresse na Fórmula 1. Porque pensa comigo, um piloto que sai queimado pela Ferrari por não obedecer ordens de equipe, será mesmo que outras equipes dariam oportunidade para esse mesmo piloto? Eu não sei. A gente sabe que nos bastidores da Fórmula 1 acontece muita coisa, então vai que o Rubinho Barrichello desobedecesse aquela ordem e porventura alguém da Ferrari chegasse para todas as equipes e falasse, não contratem o Rubinho, e começasse, sei lá, inventar alguma coisa que o Rubinho fez ou não fez. A situação do Rubinho era bem complicada. Eu não consigo julgar. Eu não consigo chegar pra ele e falar assim, o Rubinho foi fraco. É difícil. É muito difícil. E nessa nova fase do canal, tô tentando trazer o lado torcedor pra cá, porque só chegar aqui e falar que o que aconteceu, não sei se tem tanta graça. Mas eu quero saber a sua opinião. O que você faria no lugar do Rubinho? Você deixaria o Michael passar? Você bateria o carro? Você não compareceria ao pódio? O que você faria no lugar do Rubinho? Comenta aqui embaixo a sua opinião e se você gostou do vídeo, clica no like e se inscreve no canal para ver mais vídeos de Fórmula 1, de FH aqui no F1. FH sou eu. Olá, eu sou FH. No mais é isso, eu vou ficando por aqui, fique bem também e até uma próxima.